O barco a vapor de Robert Fulton de 1807 foi uma evolução e tanta no mundo dos transportes. Após provar sua eficácia, ao longo dos anos sua criação foi se difundindo pelo mundo todo. Ela chegou até mesmo às nossas terras tupiniquins, o Brasil colônia de 1819, através de Dom João VI, que promulgou um decreto que concedeu a Felisberto Caldeira Brande Pontes, Pedro Rodrigues Bandeira e Manuel Bento de Souza Guimarães o privilégio para a introdução de embarcações movidas a vapor, para a navegação de rios do seu recôncavo e tentarem mesmo o estabelecimento de paquetes para esta corte e Pernambuco, com duplicado fim de aumentarem consideravelmente a indústria daquela província e darem exemplo a outras para a mesma introdução. A invenção de Fulton se mostrou mesmo sendo uma maravilha. O único problema era que ela se limitava a rios e áreas costeiras, mas tudo isso estaria para mudar significativamente com a evolução dos barcos para navios a vapor, e é sobre isso que eu vou te contar neste vídeo. Então, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O primeiro barco a vapor a atravessar o oceano foi o Savannah. Ele foi construído em Collins Rock, Nova York, em 1818, possuindo 30 metros de comprimento e um moderno sistema de rodas de pás laterais dobráveis. Ele realizou essa proeza em 1819, quando atravessou o Oceano Atlântico saindo da cidade de Savannah, na Geórgia, Estados Unidos, em 24 de maio, com destino a Liverpool, na Inglaterra. O Savannah levou cerca de 28 dias para chegar ao destino. No entanto, seu motor a vapor com rodas de pás laterais só foi utilizado por cerca de 85 horas, pois o Savannah possuía pouco espaço para armazenamento de carvão, que era seu principal combustível. A maior parte da viagem foi feita pelo uso de velas, que ainda era utilizada por segurança caso o motor a vapor parasse de funcionar. E com as pás dobráveis, elas não atrapalhavam as velas na navegação. Na realidade, o Savannah não foi construído com esse intuito. Ele foi apenas um teste para saber como o motor a vapor se comportaria em mar aberto. O primeiro navio a vapor construído com o intuito de viagens transatlânticas de cargas e passageiros foi o britânico SS Great Western, em 1837, projetado por Isambard Kingdom Brunel para a Great West Steamship Company, com o intuito de realizar travessias entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Uma curiosidade, o termo SS vem do inglês steamship, que traduzindo significa navio a vapor, e foi daí que o termo SS começou a ser usado no início de todos os nomes dos navios a vapor. O SS Great Western possui aproximadamente 76 metros de comprimento, com capacidade para 148 passageiros no total. Sua viagem inaugural foi em 8 de abril de 1838, saindo de Bristol, Reino Unido, rumo a Nova York, Estados Unidos. O SS Great Western chegou 15 dias depois de sua partida, levando metade do tempo que um navio à vela levava na mesma viagem. Apesar de bem sucedida, sua viagem inaugural teve algumas peculiaridades. Quando ele estava próximo a Nova York, o combustível que movia o motor a vapor, ou seja, o carvão, havia acabado. Então, para terminar a viagem, foi necessário queimar quase toda a madeira que existia a bordo, como beliches, mesas e até mesmo um dos próprios mastros do navio. O SS Great Western navegou quase que ao mesmo tempo que outro navio, o SS Sirius, de 56 metros, que foi fretado pela concorrência para competir com o SS Great Western. O SS Sirius zarpou no dia 4 de abril de 1838, da cidade de Cork, Irlanda, mas apesar de ter saído 4 dias antes do concorrente, o SS Great Western chegou apenas 6 horas depois do SS Sirius, provando sua superioridade em alto mar. Apesar de algumas atribulações, essas duas viagens marcaram o início do serviço regular transoceânico, e o SS Great Western virou um exemplo de navio a vapor a ser copiado por muitos. A partir daí, na Inglaterra, começaram a ser criadas as primeiras companhias marítimas a vapor para transporte de cargas e passageiros. E um dos primeiros negócios a se fixar nessas viagens foi o de correspondências. Os navios postais a vapor eram chamados de RMS, Royal Mail Steamer, vapor do Correio Real. Esse negócio era muito lucrativo para as companhias marítimas, pois além de lucrarem com o transporte de cargas e passageiros, eles ainda recebiam subsídios do governo para o transporte de correspondências. Essa evolução dos navios também deu um grande salto a partir de 1843, quando a hélice começou a ser introduzida na propulsão de navios a vapor. Pensada a partir do parafuso de Arquimedes e patenteada para embarcações por Joseph Reszel e John Ericsson, a hélice só se popularizou de verdade após Isambard Kingdom Brunel, ele de novo.
instalá-la em um de seus navios a vapor, o SS Great Britain, em 1843. O SS Great Britain possuía 98 metros de comprimento e capacidade para 120 passageiros na primeira classe, 132 passageiros na segunda classe e 120 tripulantes. Ele foi o primeiro navio a possuir um casco de ferro forjado e uma hélice, também de ferro forjado, para substituir as rodas de pás laterais. Ele fez sua viagem inaugural em 26 de junho de 1845, saindo de Bristol, Inglaterra, para Nova York, Estados Unidos, que foi concluída em apenas 14 dias, provando assim a eficácia da hélice na propulsão naval. Com o crescente desenvolvimento da metalurgia, novos tipos de embarcações maiores e mais resistentes começaram a ser produzidas, mas de todas elas, a que mais surpreendeu foi mais um projeto de Zambad Kindle Brunel, o SS Great Eastern, de 1858, que é muito confundido com o SS Great Western, de 1838. O SS Great Eastern, inaugurado em 1858, era um navio de propulsões colossais. Ele possuía 211 metros de comprimento, casco duplo de ferro forjado e 5 motores a vapor, dando um total de mais de 8.000 cavalos de potência. Ele também possuía capacidade para 4.000 passageiros. O SS Great Eastern literalmente foi um divisor de águas da sua época, algo que só seria superado mais de 40 anos depois pelo RMS Oceanic, de 215 metros. Cerca de 26 anos depois do SS Great Eastern, mais uma inovação ajudou no desenvolvimento dos navios a vapor: a invenção e aperfeiçoamento da turbina a vapor, de Charles Algernon Parsons, em 1884. A turbina a vapor se mostrou muito mais eficiente que os motores a vapor convencionais. Além de economizar combustível e gerar muito mais força e velocidade de giro, as turbinas a vapor eram bem mais compactas, algo que despertava o interesse dos engenheiros navais. Após vários anos de pesquisas e testes, ficou pronto em 1894 o barco experimental Turbinia, a primeira embarcação a utilizar essa tecnologia. Apesar de alguns problemas iniciais com as hélices, ele acabou se mostrando extremamente eficiente nos primeiros testes. E para mostrar sua eficiência, a sua demonstração foi um tanto audaciosa. O navio de Parsons apareceu sem ser anunciado no Navy Review para o Jubileu de Diamante da Rainha Vitória, em Speedweed, em 26 de junho de 1897, na frente do Príncipe de Gales, dignatários estrangeiros e lordes do almirantado. Como uma peça de publicidade audaciosa, o Turbinia, que era mais rápido que qualquer outro navio na sua época, correu entre as duas linhas de navios da marinha e lançou vapor em frente à multidão e os príncipes, enquanto facilmente escapava de um navio que tentou persegui-lo, quase virando o mesmo com a marola. O Turbinia possuía 3 turbinas a vapor e 9 hélices. Ele atingiu a impressionante velocidade de 63 km por hora. Isso pode não parecer muito para você, mas os barcos a vapor da época atingiam em média 20 km. E essa demonstração chamou a atenção do almirantado, que convidaram Parsons a construir motores para 2 destroyers, o HMS Viper e o HMS Cobra, que foram lançados em 1899, e anos depois o encouraçado HMS Dreadnought, da Marinha Real Britânica, em 1906. Após isso, vários navios passaram a ser construídos com esse tipo de motor, incluindo grandes navios comerciais como o RMS Lusitania, em 1906, o RMS Mauretania, em 1906, o RMS Olympic em 1910, o tão famoso RMS Titanic em 1911 e o SS Veteran em 1914, e todos eles já utilizavam as turbinas a vapor também para gerar energia elétrica. Em 28 de julho de 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, que durou cerca de 4 anos até terminar em 11 de novembro de 1918. A guerra afetou muito o desenvolvimento naval, tanto para o bem quanto para o mal. Ela acabou arrastando para o conflito muitos desses navios comerciais, e alguns deles para o fundo do oceano, menos o Titanic, que já estava lá. Mesmo com tudo isso, mudanças boas também aconteceram, como a troca de carvão por óleo como combustível para produzir vapor, algo que reduziu significativamente os gastos dos navios. Ainda usando o método vapor e turbina, foram criados os temíveis navios nucleares, como o NS Savannah, em 1950, que utilizava o calor de um reator nuclear para gerar vapor e movimentar as turbinas. Mas isso não foi muito para frente. Apesar dos reatores nucleares fornecerem uma energia infinita, a radiação era muito perigosa para ser amplamente utilizada em veículos. Com o passar do tempo, os navios passaram a utilizar as turbinas a vapor para gerar energia para motores elétricos, e também foram implementados motores de combustão interna, que já estavam bem populares em veículos menores, e assim foi se dando o início do fim das embarcações a vapor. Mas me fala aí, você sabia que o Titanic tinha afundado antes da Primeira Guerra Mundial? Comenta aqui embaixo.
Ufa, esse vídeo deu um trabalhão, viu? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se quiser saber como a história do barco a vapor começou, acesse o primeiro link na descrição ou toca no vídeo da direita que está aparecendo na sua tela. Muito obrigado de coração a todos que assistiram. Se gostou do vídeo, não se esquece de dar o seu like, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Se alguém percebeu que eu tô rouco aí, comenta aqui embaixo. Eu vi que você tava rouco.